Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês! Que bom que nós estamos aqui juntos. Sabe por quê? Porque o fato de estarmos aqui juntos é sinal de que Deus nos concede no dia de hoje mais um dia para a nossa vida. Ele nos dá esse dom extraordinário, que é o dom da vida, por mais um dia para nós. Então, o quanto que nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nós. E a perguntinha que nunca se cala: você já separou um tempinho do seu dia hoje para ficar com Jesus? Para amar a Jesus, para adorar a Jesus, para glorificar a Jesus? Se a resposta for não, então eu convido você, eu te desafio, vai lá, pausa esse vídeo, fica com Jesus, que seja 5 minutos, mas serão 5 melhores minutos de alegria que você pode dar para Deus, porque serão 5 minutos no qual você estará na presença do Senhor. Amém? Então eu já gostaria de convidar você que não é inscrito no canal, a estar se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, compartilhando esses vídeos para ajudar a gente também no crescimento desta obra, tá bom? E no dia de hoje nós iremos meditar sobre o título, Mulher, por que choras? E olha que a meditação de hoje, ela é uma meditação que eu tenho certeza que tocará muitos corações que estão aí me assistindo, precisando ouvir esta mensagem, tá? Então, ouçamos atentamente. Ditas estas palavras, olhou para trás e viu a Jesus em pé, sem saber que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Maria viu Jesus e não reconheceu, continuava a chorar. E a voz consoladora pergunta: mulher, por que choras? Depois que alegria. Então Maria disse, Rabone, que quer dizer mestre. Uma só palavra e se dissiparam todas as trevas. Abriu-se o coração da pecadora, arrependida. Em certas provações da vida espiritual, Jesus se oculta e fica desconhecido a certas almas que lhe choram de uma ausência aparente. Tão perto de Jesus, falando e tratando com Ele no sacrário, na comunhão, e não o reconhecem, não o sentem. É um martírio, só quem ama o pode compreender. Tratar com Jesus e não reconhecer, adorá-lo na Eucaristia, no sacrário, no altar, na mesa santa, e tudo no suplício de uma aridez e de uma frieza, de uma indiferença assustadora. Como não há de chorar a pobre alma, como Madalena, ela interroga a quem encontra no caminho, aonde o puseram, onde o puseram. Como a esposa dos cantares suspira, desolada pelo seu amado. Esperai, esperai com paciência, almas escolhidas. Logo virá o amado, e o vereis em transportes de amor, e o reconhecereis. Então diremos como Maria, Rabone, esperai. Por que choras? Gente, quando Jesus ressuscita, então as mulheres vão até o túmulo, levando os óleos, levando os preparativos para fazer aquele embalsamento do corpo, que era uma cultura judaica, digamos que uma última homenagem que se prestava ao morto, fazer o seu embalsamento com os óleos. Então quando ela chega lá toda desolada, e ela vê que a pedra do túmulo está rolada. Então ela fala, meu Deus, aonde o puseram? Então ela fica desesperada. E ela começa a perguntar para as pessoas aonde colocaram, aonde o colocaram, aonde o colocaram. E ela entra num desespero, num pranto e começa ali a chorar. Então Jesus se aproxima dela e fala para ela, mulher, por que choras? E ela não reconhece o Senhor e continua a chorar e fala, aonde o colocaram? Onde o puseram? Então Jesus mais uma vez, mulher, por que choras? Então como que naquela voz suave e doce do Senhor, todas as trevas
de Maria Madalena se dissipam, toda a escuridão vai embora, a tristeza, a angústia, o medo, a aridez, a frieza desaparecem da vida de Madalena. E ela reconhece o Senhor, Rabone, Rabi, mestre. E na nossa vida espiritual é exatamente isso que acontece. É como vai dizer Monsenhor Ascânio Brandão, ele diz que quantas e quantas vezes que nós estamos ali. Vou até pegar o trechinho que ele fala aqui, para não perder nenhuma palavra do que esse santo homem falou, de tão bonito e profundo. Ele fala, tão perto de Jesus, ou seja, nós estamos tão perto dele, falando e tratando com ele no sacrário, no qual nós sabemos que a presença real de Jesus está lá fisicamente, na comunhão, comungando, e não reconhecemos, não sentimos. É um martírio para a alma. E só quem ama pode compreender. Gente, quantas vezes na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, a gente reza, a gente vai adorar Jesus no sacrário, nós comungamos, nós nos confessamos, nós vivemos uma vida de oração, mas está tudo tão frio dentro de nós. Nós não sentimos o Senhor, nós não sentimos mais a graça de Jesus, nós não sentimos mais a presença de Jesus, então aquilo fica tão duro dentro de nós, tão frio. E Jesus está ali, do nosso lado. É como Madalena, o Cristo estava do lado dela, ressuscitado, mas ela não reconhecia Jesus. Jesus está do nosso lado, Ele está no sacrário. Mas quantas vezes que nós também não reconhecemos, quantas vezes que adentramos dentro das capelas para adorar o Senhor, ou quantas vezes que comungamos o Senhor sem reconhecer Ele, porque não sentimos mais Ele. E essa semana estava eu pensando muito sobre essa questão. Uma das coisas que Jesus ele falou muito comigo foi no sentido assim de que quando nós começamos a nossa caminhada, Deus ele é o Pai dos pais, Ele é o Pai perfeito. Então quando nós começamos a caminhada, Ele sabe que nós estamos ali recém-nascidos. Então nós precisamos do auxílio dele para tudo. Nós precisamos aprender a andar, aprender a falar, aprender a engatinhar, aprender a nos virar sozinhos. Então a mão do pai, a mão da mãe, ela está sempre ao auxílio de um recém-nascido. Não tem como uma mãe ter um filho, pegar o recém-nascido lá de 10 dias, colocar lá na cama e falar, agora se vira. Não, é um processo. Então nós podemos perceber que desde o nosso nascimento até o nosso dia de hoje, a tendência é que conforme o tempo for passando, cada vez mais vai acontecer uma separação nossa com os nossos pais. Eles vão ficar cada vez menos presentes na nossa vida. Tá? Por exemplo, um bebê recém-nascido, depois essa pessoa cresce, casa, vai morar com a sua família, ou seja, a presença do pai e da mãe, ela é muito diferente de quando ele era recém-nascido, agora que é casado. Com Deus é a mesma coisa. O Senhor, no começo, Ele nos carrega no colo. Ele faz que a sua presença seja sentida por nós. Porque Ele sabe que nós ainda precisamos desse apoio, nós ainda precisamos dessa graça, então nós temos as consolações, é tudo bonito, é tudo gostoso, é tudo prazeroso, o rezar é maravilhoso e na missa é maravilhoso, só que conforme nós vamos nos desenvolvendo na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada espiritual, nós que estamos crescendo, então Jesus ele vai fazendo essa separação também conosco, porque então ele vai tirando as consolações, ele vai tirando os gostos, ele vai tirando a sua presença, porque ele quer que nós o amemos, não porque estamos sendo consolados, não porque ele está segurando a nossa mão, não porque ele está fazendo sua presença ser sentida por nós, mas então ele quer que nós o amemos simplesmente pelo fato de que ele merece ser amado, sem estas coisas que ele coloca no começo da nossa caminhada espiritual, sem estas virtudes, estas manifestações da graça, da sua presença, porque no fundo ele quer o nosso amadurecimento, nós precisamos amadurecer.
Nós não podemos ser aquelas crianças mimadas e apegadas aos pais. É como que diz, o pai e a mãe não podem criar o filho para si, mas tem que criar para o mundo, para que um dia ele então bata as asas e voe. Jesus faz a mesma coisa. Ele nos cria não para que nós sejamos dependentes de consolação, dependentes de sentir bem, dependentes de amar Jesus, dependentes de estar com Jesus simplesmente porque aquilo está nos fazendo bem. Não, mas ele faz tudo isso porque ele quer que nós nos desliguemos, digamos, dessa presença sua, para que nós cresçamos na graça. Então muitas das vezes vem aridez, muitas das vezes a gente já não sente Jesus, a gente já não tem gosto, a gente vai na missa arrastado, a gente está rezando arrastado. Por quê? Porque então é o momento no qual o Senhor quer que nós cresçamos. Cresçamos no sentido de que Ele quer que o amemos, porque Ele merece ser amado. E para concluir, é a obra de Deus, é aquilo que o Senhor faz. Então vai dizer, como a esposa dos cântares suspira desolada pelo amado, esperai com paciência, tenhamos paciência nesses momentos de aridez. Almas escolhidas, logo virá o amado, e o vereis em transportes de amor, e o reconhecereis. Maria, diz então, Rabone, e ele, esperai, por que choras? Ou seja, Deus, no momento que Ele quiser, Ele vem novamente. Aí a vontade dEle, é o querer dEle, nós não compreendemos e entendemos, mas que nós possamos viver esse amadurecimento espiritual e saber que isso vai acontecer na nossa vida. Nós sentiremos tudo isso, a aridez, nós sentiremos o vazio, sentiremos sozinhos, solitários, distantes de tudo e de todos, porque Deus quer que na nossa solidão, nós então, desligados de todos ao nosso redor, possamos então olhar focados somente para Ele, buscar somente Ele e entender que Ele é o bem supremo, que Ele é aquele que irá suprir a nossa vida e as nossas necessidades, e não um amigo, a mãe, um pai, seja lá quem for, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!